O sistema de administração de recursos humanos proporciona a interação entre as pessoas e as organizações através de seus subsistemas. Os subsistemas da administração de recursos humanos (ARH) são desenvolvidos através dos processos de gestão, que adotam políticas, programas, métodos e práticas com o objetivo de atrair, administrar e desenvolver os colaboradores nas empresas. Os subsistemas da ARH e suas principais práticas são provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e monitoramento. A seguir abordaremos um pouco mais sobre esses subsistemas. Considerando os subsistemas de RH e as políticas organizacionais, são definidos os processos e procedimentos operacionais. Abordaremos nesse curso o subsistema de desenvolvimento, que aborda o processo de treinamento e desenvolvimento. Após a aprovação no processo de recrutamento e seleção, os candidatos contratados são encaminhados para o processo de capacitação. Essa etapa não deve apenas focar no desenvolvimento funcional, mas também no desenvolvimento profissional e pessoal. Para que o treinamento alcance seus objetivos, é necessário entender os conceitos e as etapas do processo de treinamento e desenvolvimento. Treinamento e desenvolvimento é o processo de educação profissional, de preparação e aquisição de conhecimentos e habilidades com a finalidade de formação técnica, desenvolvimento profissional, ou mudança de comportamento. A diferença entre treinamento e desenvolvimento é que o processo de treinamento consiste em adquirir habilidades para o exercício de determinada função, enquanto o desenvolvimento amplia e aperfeiçoa as competências com a finalidade de promover o crescimento profissional. O sucesso das empresas depende dos recursos humanos, seja do operacional ao estratégico. As empresas devem investir em treinamento, para capacitar e desenvolver as habilidades de seus colaboradores, para que prestem serviços de qualidade, para que produzam mais com qualidade, e para que fidelizem seus clientes. O treinamento é um investimento precioso, e traz grandes benefícios para a organização. Além de capacitação inicial, as empresas devem investir frequentemente na capacitação profissional e pessoal dos seus colaboradores, fazendo com que o colaborador se identifique com os valores, visão e missão da empresa. Os empregadores devem encarar o treinamento como um investimento que fornece uma série de retornos positivos. Entre esses benefícios merecem destaques. Desenvolvimento do potencial humano potencializa a utilização dos talentos humanos, proporciona o crescimento pessoal e profissional dos envolvidos, através do desenvolvimento de conhecimentos técnicos, comportamentais e competências organizacionais. Produtividade. O treinamento fornece os conhecimentos necessários para o aumento da produtividade dos colaboradores. Espírito de equipe. A integração nos treinamentos estimula o trabalho em equipe. Clima organizacional. O treinamento ajuda a desenvolver a percepção sobre a organização. Ajuda a criar e melhorar o ambiente de saúde e segurança na organização, e cria uma cultura de aprendizagem. Qualidade. O treinamento ajuda a desenvolver ou aumentar a qualidade no trabalho, e também a qualidade de vida no trabalho. Desenvolvimento pessoal. Desenvolve habilidades de liderança, lealdade, motivação, crescimento profissional e consequentemente um crescimento pessoal. Incentivo. Faz que o treinando desenvolva o sentimento de ser valorizado,
sentem que estão investindo no seu potencial. Esse incentivo fideliza o colaborador. As etapas do processo de treinamento são: levantamento das necessidades de treinamento, planejamento, execução e avaliação. O levantamento das necessidades de treinamento é o processo de identificar e diagnosticar a necessidade de treinamento para evitar desperdícios de recursos. Esse diagnóstico pode ser realizado através de entrevistas pessoais, observações no local de trabalho, avaliações de desempenho, entrevistas de desligamentos, pesquisa de clima, questionários, entre outros. O diagnóstico da necessidade de treinamento deve levar em consideração a análise da organização, que consiste em analisar a situação atual da empresa, a fim de determinar quais ações e formas de treinamento podem melhorar o desempenho da empresa. Das tarefas, consiste em identificar as atividades exercidas pela empresa e como devem ser realizadas. Dos recursos humanos, consiste na identificação dos conhecimentos e das habilidades necessárias para a execução das funções. As necessidades de treinamentos podem ser identificadas com a necessidade de novas contratações, com o crescimento da empresa, com mudanças nos processos de trabalho, através da identificação de baixa produtividade, através da utilização inadequada dos equipamentos, com o desperdício de matéria-prima, através do absenteísmo, através da análise do clima organizacional, e com a análise dos indicadores de qualidade, entre outros. A análise do diagnóstico de treinamento deve ser realizada através do Formulário de Levantamento das Necessidades de Treinamento, LNT. Esse levantamento irá fornecer dados que darão subsídios para o planejamento do treinamento. A análise de levantamento das necessidades de treinamento deve ser criteriosa, pois há situações em que o treinamento não é necessário, sendo resolvida simplesmente com ações corretivas. No material de apoio anexo, disponibilizamos o modelo do formulário de levantamento das necessidades de treinamento. Planejamento do treinamento. Após a fase de levantamento das necessidades de treinamento, a próxima etapa do processo é o planejamento. O planejamento deve prever a definição dos objetivos. O planejamento deve definir os resultados esperados. Os objetivos precisam ser mensuráveis e definir o desempenho esperado dos treinandos. Ao descrever os objetivos, utilize verbos no infinitivo e expressões com interpretações claras e precisas. A definição do público-alvo. Definir quem será treinado. O diagnóstico das necessidades de treinamento deve definir quem serão os participantes do treinamento. A definição do tempo. Definir a carga horária necessária para transmitir a informação, levando em conta o conteúdo e a metodologia proposta. E a definição do conteúdo. Definir o conteúdo a ser abordado. As metodologias de treinamento e desenvolvimento consistem na abordagem dos programas de T&D. Existem 3 metodologias dos processos de T&D. A primeira metodologia é o treinamento presencial, no qual o treinador e treinando estão em sala de aula ao mesmo tempo. O segundo método é o EAD, significa ensino à distância. O ensino eletrônico ou e-learning é um processo de ensino à distância, que utiliza a internet ou intranet como forma de treinamentos através de vídeos, textos, imagens e sons. O ensino através do EAD pode ser síncrono ou assíncrono. O ensino assíncrono é quando o professor e aluno estão em aula ao mesmo tempo, permitindo interação em tempo real entre treinador e treinando. No modelo assíncrono, o treinador e o treinando não estão em aula ao mesmo tempo, e a interação não é em tempo real. E a terceira metodologia é o método misto ou blended learning, é um método derivado do EAD, e refere-se a um sistema de formação onde a maior parte dos conteúdos é transmitida em curso à distância, normalmente pela internet, mas também inclui sessões presenciais. A escolha da metodologia é uma etapa importante para a definição das técnicas e recursos que serão utilizados. Escolha da técnica. Para escolher as técnicas e metodologia de treinamento, deve ser considerado o tipo de público, e deve ser mesclada mais que uma metodologia para melhor assimilação dos treinandos. Rotação de cargos consiste em movimentar as pessoas em várias posições na organização, com a finalidade de expandir suas habilidades, conhecimento e capacidades.
Formação de grupos de trabalho. Proporciona ao colaborador a participação de comissões de trabalho, compartilhando e adquirindo novos conhecimentos técnicos e desenvolvendo habilidades comportamentais. Estudo de caso. Apresenta ao colaborador uma situação, para que ele analise e apresente uma solução. Proporciona a experiência e treino de analisar um problema real, desenvolvendo habilidades técnicas e comportamentais. Essa metodologia consiste em colocar em prática o que aprendeu na teoria. Geralmente essa técnica é utilizada para o desenvolvimento de executivos. Programas de trainees. Desenvolve os recursos humanos em longo prazo. Os treinandos recebem capacitação contínua dos profissionais de alto nível da empresa. Os treinandos participam de atividades monitoradas e são avaliados quanto ao seu desempenho. Programas de estágio. Desenvolvimento de funcionários com escolaridade de nível técnico ou superior, que tem como principal vantagem a relação custo-benefício, e a possibilidade de preparação de profissionais com a identidade da empresa. Formação contínua. Servem como treinamento com foco na atualização profissional, e também como desenvolvimento pessoal. Para sua eficácia, é importante que os levantamentos de necessidades sejam criteriosos. Palestras. São indicadas para atualização profissional e disseminação de conhecimentos. Proporciona atingir um grande público com baixos custos. As palestras são ações de capacitações práticas e rápidas para assuntos pontuais. Tutorial conversacional. Atividade individualizada no qual o tutor apresenta a instrução de um modo adaptativo. Requer participação ativa do aprendiz e fornece um feedback imediato. Diálogo socrático. Um tipo de tutorial no qual o tutor guia o aprendiz até a descoberta por meio de perguntas. Entrevista. Apresentação de 5 a 30 minutos, seguida de perguntas da plateia sobre o tema abordado pelo apresentador. Pesquisa bibliográfica. Estimula o aprendiz na busca de informações em fontes confiáveis de dados. Painel integrado. Equipes estudando diferentes partes de um tema, para em seguida relatar os aprendizados. Dramatizações. Método de uso combinado para facilitar a assimilação de conteúdo. Proporciona de forma lúdica que o treinando vivencie diversas situações. Jogos ou dinâmicas de grupo. Método participativo que envolve os treinandos, possibilitando um crescimento e desenvolvimento pessoal dos envolvidos. As dinâmicas precisam ser objetivas, e com foco para não desperdiçar os benefícios da técnica. Ludificação, também chamado de gamificação, é o uso de técnicas de design de jogos que utilizam mecânicas e pensamentos orientados a jogos, para enriquecer e desenvolver atividades que normalmente não são relacionados a jogos. Aplica-se ludificação a processos, com o objetivo de incentivar as pessoas à realização de determinadas tarefas. No processo de treinamento e desenvolvimento, a técnica cria ambientes de jogos, com tarefas relacionadas ao conteúdo a ser desenvolvido, o que amplia a assimilação. No mercado existem diversas plataformas de gamificação, mas também é possível desenvolver no ambiente organizacional. Painel de discussão, formada pelo interesse e competência em determinado tema. Discute esse tema compartilhando suas conclusões com uma plateia geralmente formada por aprendizes. Exposição orientada para a descoberta. Aprendizes buscam soluções para questões levantadas por um facilitador. O jogo vivencial, ou dinâmica em grupo, utilizado no processo de treinamento, é uma ferramenta importante para assimilar na prática o conceito aprendido na teoria, ou para promover a integração e participação do treinando. Para que os jogos vivenciais alcancem o seu objetivo, é necessário desenvolver atividades com objetivos específicos, ou seja, as atividades precisam estar alinhadas com os objetivos do programa de formação. Para o desenvolvimento dos jogos deve ser utilizado a metodologia CAV, Ciclo de Aprendizagem Vivencial. O ciclo CAV é composto por 5 etapas. A primeira é a vivência, na prática é a aplicação e participação da dinâmica. Se o processo para após este estágio, todo o aprendizado é relegado ao acaso, e o trabalho do facilitador fica incompleto. A segunda etapa é o relato. As pessoas após vivenciarem uma atividade, estão prontas para compartilhar o que viram e como se sentiram durante o evento. A intenção aqui
é tornar disponível para o grupo a experiência de cada indivíduo. A terceira etapa é o processamento. É a fase do ciclo conhecida como dinâmica de grupo, na qual os participantes reconstroem os padrões de comportamento, as interações da atividade, a partir de relatos individuais. É a parte de conscientização e explicação do conceito e objetivo dos jogos. A quarta fase são as generalizações. No estágio da generalização, os participantes identificam os princípios que podem ser aplicados em sua realidade a partir da atividade. A última etapa é a aplicação. O estágio de aplicação é o propósito para o qual todo o processo é planejado. É o momento em que os participantes transferem as generalizações para a situação real e planejam comportamentos mais eficazes. Disponibilizamos no material de apoio, um material de orientação e um modelo de formulário para a utilização do ciclo de aprendizagem vivencial. As três dimensões do desenvolvimento humano consistem em um programa estratégico de desenvolvimento organizacional. Muitas organizações investem continuamente em treinamento e desenvolvimento a cada nova necessidade identificada. Esse processo de investir no desenvolvimento dos colaboradores somente após a identificação das necessidades de treinamento não é eficaz pelos seguintes motivos. Pode gerar prejuízos para a organização, pois o diagnóstico e a identificação somente é realizado após desvios nos processos. Afeta a produtividade e os resultados ao tirar o empregado do posto de trabalho para ter a formação. Demora no tempo de eficácia das ações de treinamento, considerando o processo de análise, o desenvolvimento do programa a ser ministrado, e a curva de aprendizagem. Para evitar essa ineficácia no processo de treinamento, é necessário desenvolver um programa estratégico de desenvolvimento organizacional, que tenha foco na prevenção e não em ações remediativas, ou seja, desenvolver os colaboradores de forma eficiente e eficaz para a organização, e não simplesmente para a realização das funções. O ser humano é complexo, e o seu desenvolvimento deve levar em consideração três dimensões: a dimensão técnica, a dimensão pessoal e a dimensão profissional. Para desenvolver essas três dimensões, apresentamos a metodologia dos 3Ds do desenvolvimento humano. Desenvolvimento técnico, preparação técnica para a realização da função. Desenvolvimento profissional, desenvolvimento das competências profissionais exigidas pelo mercado de trabalho. Desenvolvimento pessoal, desenvolver as competências pessoais, que servem como alicerce para o desenvolvimento profissional e técnico. A metodologia dos 3Ds vai além dos programas atuais de T&D, pois a sua estratégia extrapola o ambiente organizacional e considera o colaborador mais do que um simples recurso humano. Quando uma organização investe no desenvolvimento pessoal, fideliza o colaborador que se sente valorizado, e cria-se uma cultura de aprendizagem, na qual o colaborador assume o papel de autodesenvolvimento, e consequentemente os benefícios serão refletidos em todos os processos organizacionais. Os recursos instrucionais são os meios e equipamentos que podem ser utilizados para garantir maior assimilação e aprendizagem no processo de ensino-aprendizagem. São utilizados para despertar o interesse do treinando, e serve como apoio ao analista de T&D. Durante o treinamento podem ser usados diferentes tipos de recursos. Apostila, utilizada para acompanhamento e complemento do conteúdo ministrado, também é utilizado para consulta posterior. Quadro branco. Quadro onde o analista de T&D escreve o conteúdo a ser ministrado através de tópicos, ou utiliza no acompanhamento para explicação. Folhetos ou álbum seriado. Coleção de folhas preparadas antes da apresentação com o conteúdo a ser ministrado. Flip chart. São folhas brancas colocadas num cavalete para serem utilizados durante a apresentação. A utilização é semelhante ao quadro branco. Projetor multimídia. Projeta slides em PowerPoint, com animações, o que torna a apresentação do conteúdo mais dinâmica. Filmes. Recurso utilizado para a transmissão ou assimilação de conteúdo por meio da visualização de situações relacionadas com o conteúdo. Essas situações são retiradas de filmes. Local de realização. O local da realização do treinamento deve ser analisado para identificar as estratégias que auxiliem o processo de aprendizagem. Verifique se existem cadeiras e equipamentos suficientes, o funcionamento do ar-condicionado, a limpeza do local, entre outros.
Dependendo do assunto, o tipo de preparação da sala pode auxiliar no processo. As configurações mais utilizadas são: preparação no formato auditório com mesas, preparação no formato auditório, preparação no formato de U, preparação no formato espinha de peixe, preparação no formato de banquete, ou a tradicional preparação no formato sala de aula. Plano de aula. Na etapa de planejamento, deve ser confeccionado o plano de aula, um formulário que descreve as atividades do treinamento, estipulando o tempo e todos os recursos necessários. O plano de aula serve como um roteiro para o analista de T&D. Para estipular o tempo para cada atividade, considere uma introdução, de 5 a 10% da carga horária, o desenvolvimento do conteúdo, com 80% da carga horária, e o encerramento, de 10 a 15% da carga horária. Ao desenvolver o conteúdo do treinamento, é importante incentivar o aprendizado, utilizar confiáveis e várias fontes para garantir maior riqueza no assunto abordado, intercalar atividades, introduzir o assunto com conteúdos fáceis antes de conteúdos complexos, utilizar exemplos práticos, utilizar sequência lógica, com início, meio e fim, e manter o foco no assunto. No material de apoio anexo, apresentamos um modelo do formulário de plano de aula. Disponibilizamos no material de apoio anexo um modelo de formulário para o planejamento de treinamento e desenvolvimento. Execução do treinamento. É o momento de operacionalizar o que foi planejado na etapa anterior. Para que a execução do treinamento alcance a eficácia desejada, além do planejamento e da qualidade dos recursos e métodos utilizados, as habilidades e competências do analista é um fator fundamental para o sucesso do processo. É importante o analista chegar com pelo menos a 30 minutos de antecedência para verificar a disposição de mesas e cadeiras na sala, verificar e testar os equipamentos como laptop, computador, etc., organizar o material a ser utilizado no decorrer do curso, organizar o material a ser distribuído no curso, ir ao banheiro e se alimentar. Acompanhamento da execução. Durante o processo de execução do treinamento, o analista deve avaliar várias vezes se o programa está alcançando as metas estipuladas, para que seja alcançado o resultado proposto. Essa análise deve ser criteriosa quanto à metodologia, abordagem e os recursos utilizados. É importante também nessa fase o processo de acompanhamento dos treinandos, através da lista de presença, para que seja calculado o retorno dos investimentos do processo de treinamento e desenvolvimento. O treinamento na prática. Antes de entrar em sala para ministrar o treinamento, o analista deve fazer um checklist dos recursos necessários para o desenvolvimento do treinamento. O processo de treinamento é executado em 3 fases com uma sequência lógica, que contemplam a introdução, o desenvolvimento e a avaliação. A primeira fase é a introdução. É fase de abertura do treinamento. Esse é o momento de cativá-los e criar as expectativas nos treinandos. Nesta etapa, o analista deve realizar a apresentação pessoal, introduzir ao tema argumentando sobre a importância do assunto, elaborar regras de convivência e definir os objetivos esperados, levantar as expectativas dos treinandos e apresentar a agenda de treinamento. A segunda fase é desenvolvimento. É a fase de apresentar através dos recursos instrucionais e metodologias o conteúdo do treinamento. O analista deve manter o foco no tema do treinamento, e os treinandos devem ser estimulados a participar. Para estimular os participantes, use perguntas relevantes, use definições e descrições para facilitar a argumentação, trabalhe com causas e efeitos, demonstre os aspectos semelhantes e diferentes sobre o assunto. Leve os treinandos a uma compreensão dos diversos ângulos do assunto. Faça uso de metáforas e analogias. Estimule o interesse e introduza perguntas antes de apresentar o assunto. Intercale atividades difíceis com atividades fáceis. Introduza conceitos simples e depois conceitos complexos. E lembre-se que algumas informações precisam ser assimiladas antes do que outras. Na fase de desenvolvimento, existe também a etapa de encerramento. O encerramento e a etapa de resumir o assunto retomando os principais pontos do conteúdo ministrado. O analista também deve fechar as sequências de treinamento com uma discussão e uma proposta para colocar o novo conhecimento em prática.
Também é muito importante questionar se restaram dúvidas e esclarecê-las. A terceira etapa do processo de TI/D é a avaliação de treinamento. Essa etapa tem o objetivo de aferir se foram alcançados os objetivos estipulados do treinamento e as melhorias alcançadas na organização. Algumas avaliações apresentam resultados imediatos, e em determinados treinamentos os resultados esperados deverão ser avaliados a médio e longo prazo. Nos casos em que o treinamento não alcançou o objetivo esperado, a equipe de TI/D deverá realizar um plano de ação corretiva. A eficácia do processo pode ser avaliada através da análise da avaliação de reação dos treinandos, da avaliação de eficácia dos treinamentos, do aumento da qualidade e produtividade, da satisfação dos clientes, da adequação das pessoas ao cargo, da pesquisa de clima organizacional, através da avaliação de desempenho, entre outros. Os principais tipos de avaliações que são utilizadas para verificar a eficácia do treinamento são: avaliação de conhecimento, é utilizada para verificar a assimilação do conteúdo aplicado no treinamento. A aplicação da avaliação de conhecimento, geralmente é utilizada para averiguar a aprendizagem de conteúdos técnicos. Essa avaliação é aplicada na forma de questionários específicos. A avaliação comportamental é utilizada para mensurar os objetivos esperados dos treinandos que participaram de programas de treinamentos comportamentais. Essa avaliação é aplicada através de formulário com questões específicas, analisando as atitudes comportamentais. A avaliação de reação é utilizada para o treinando avaliar o programa de treinamento, leva em consideração a opinião do treinando sobre a qualidade do material, dos recursos, dos analistas, do local, entre outros. Essa avaliação é aplicada através de formulário com tópicos dirigidos. A avaliação de reação é um importante instrumento para o desenvolvimento da equipe de TI/D. Essa avaliação pode ser anônima, para que o treinando fique à vontade para expressar sua opinião. A avaliação de eficácia do treinamento é utilizada para verificar as melhorias na organização após o treinamento. Essa avaliação é aplicada através de formulário com questões dirigidas e utilizada para análise da melhoria na organização. Essa avaliação deve ser aplicada a médio e longo prazo. O modelo de Kahn-Kirkpatrick. Donald Kahn-Kirkpatrick, em seu livro intitulado Avaliando Programas de Treinamento de 1994, definiu e consolidou as ideias que ele havia publicado originalmente em 1959. Essas definições se transformaram em um padrão, e no modelo mais popular e utilizado para avaliar programas de treinamento em todo o mundo. Os 4 níveis de avaliação segundo Kahn-Kirkpatrick. Os 4 níveis essencialmente medem a reação do treinando, os seus pensamentos e sentimentos quanto ao treinamento. Avalia se os participantes gostaram do treinamento. O aprendizado, o resultado em termos de novos conhecimentos e competências. Observa-se o conhecimento adquirido pelos participantes ao final do treinamento. O comportamento, mudança de comportamento e evolução das competências. Avalie o que mudou no comportamento dos participantes após o treinamento. Os resultados alcançados devido aos conhecimentos e competências adquiridos pelo participante. Avalie o impacto gerado na organização após o treinamento. O termo ROI é uma sigla para expressão em inglês, que significa retorno sobre investimento. Por meio da análise do ROI, é possível saber qual é o lucro que a empresa tem em seus investimentos. Como calcular o ROI? A fórmula mais simples de calcular o ROI é a receita menos o custo, dividido pelo custo, vezes 100. A receita é tudo aquilo que a empresa arrecada. Os custos são as despesas necessárias que garantem a viabilidade do investimento. Essa fórmula pode ser utilizada no negócio como um todo, ou especificamente para avaliar um projeto ou determinada área. Assim é possível identificar erros e problemas em qualquer parte do negócio. Para verificar o ROI, se faz uma comparação da receita atual com o alcançado após o investimento. Dependendo da ação realizada, da qualidade do planejamento, da execução, entre outros detalhes, o resultado pode variar bastante. Vale a pena considerar os retornos positivos, juntamente com o tempo de realização do programa de investimento, pois um investimento a longo prazo não deve apenas ter um saldo positivo, mas também um retorno elevado para ser satisfatório. No material de apoio,
apresentamos alguns modelos de formulários de avaliações. Andragogia é a ciência de orientar adultos a aprender. O termo remete a um conceito de educação voltada para o adulto, em contraposição à pedagogia, que se refere à educação de crianças. A aprendizagem andragógica significativa considera que a experiência é a fonte mais rica para a aprendizagem de adultos. Estes são motivados a aprender, conforme vivenciam necessidades e interesses que a aprendizagem satisfará em sua vida. O modelo andragógico baseia-se nos seguintes princípios. Primeiro, necessidade de saber. Adultos precisam saber por que precisam aprender algo, e qual o ganho que terão no processo. Segundo, autoconceito do aprendiz. Adultos são responsáveis por suas decisões e por sua vida, portanto querem ser vistos e tratados pelos outros como capazes de se autodirigir. Terceiro, papel das experiências. Para o adulto, suas experiências são a base de seu aprendizado. As técnicas que aproveitam essa amplitude de diferenças individuais serão mais eficazes. Quarto, prontidão para aprender. O adulto fica disposto a aprender quando a ocasião exige algum tipo de aprendizagem relacionado a situações reais de seu dia a dia. Quinto, orientação para aprendizagem. O adulto aprende melhor quando os conceitos apresentados estão contextualizados para alguma aplicação e utilidade. E o último é a motivação. Adultos são mais motivados a aprender por valores pessoais, como autoestima, qualidade de vida e desenvolvimento. As etapas do desenvolvimento de programas de aprendizagem baseadas na andragogia deve considerar o planejamento docente e a didática andragógica. Esse processo tem como foco a realização da aprendizagem andragógica significativa, que é aplicável ao cotidiano dos treinandos adultos. O papel do analista nessa etapa é desenvolver conteúdos fundamentados com as experiências dos treinandos, escolher e planejar as atividades e técnicas que motivem a aprendizagem, ministrar os conteúdos e atividades significativas aos participantes. O segundo passo é o processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem ocorre quando o treinando conhece um novo conteúdo, estuda, entende, assimila e aplica o novo conhecimento no seu cotidiano. O papel do analista nessa fase é influenciar a aplicação do conteúdo aprendido no dia a dia dos treinandos. E o terceiro passo é a relação treinando e treinador. O analista atua como facilitador, criando situações próprias para experimentação e aprendizagem significativa, e os treinandos exercem o papel de participantes ativos. Processo de aprendizagem e os sistemas representacionais. Segundo a programação neurolinguística, que é uma abordagem de comunicação e desenvolvimento pessoal, o ser humano aprende de maneira combinada através das habilidades auditivas, visuais e sinestésicas, porém, alguns desenvolvem um sentido mais que outro. Quem é visual, é identificado pelos movimentos dos olhos, se expressa olhando para cima e à esquerda, para a direita e com piscada de olhos rápida. Outras características são respiração forte e rápida, ombro levantado, voz intensa alta e rápida, veste-se bem e não gosta de ser tocado. O visual assimila melhor através de imagens e cores. Para o visual aprender melhor, utilize o quadro branco, foco, luz, etc. Quem é sinestésico tem musculatura mais solta, o movimento dos olhos é para baixo e para a direita, gosta de conforto, tem normalmente voz com volume baixo e velocidade lenta, gosta de tocar as pessoas. O sinestésico usa muitas palavras como pegar, sentir, tocar, mover, fofo, etc. Utilize dinâmicas e dramatizações para melhor assimilação. Quem é auditivo, tem um movimento dos olhos para as laterais e à esquerda para baixo, respiração moderada, voz com volume e tonalidade moderados, memoriza muito bem ouvindo. O auditivo usa muitas palavras como ouvir, som, escutar, soar, falar, etc. Utilize músicas e module o tom de voz para melhor assimilação. Nos treinamentos em grupos, teremos todos os tipos de perfis, e também os sinestésicos, que são pessoas que aprendem através da junção da habilidade visual, auditiva e sinestésica, por isso a apresentação do conteúdo deve ser preparada levando em consideração esses fatores.
O grande desafio do analista é incentivar o aprendizado, para que o conteúdo alcance sua eficácia. Portanto, o ambiente precisa estar agradável e confortável. Verifique o ar-condicionado. Se as cadeiras e o local do treinamento estão adequados. Não assuste os treinandos com a quantidade ou dificuldade do conteúdo do treinamento. Isso pode frustrar o treinando que vai se fechar para o aprendizado. Certifique-se que todos consigam ver e ouvir o conteúdo a ser ministrado. Conheça e incentive as necessidades de cada treinando, e ao desenvolver o conteúdo do treinamento, leve em consideração as preferências de todos os sistemas representacionais. No material de apoio, apresentamos um teste para identificação do sistema representacional. O psiquiatra americano William Glasser desenvolveu a teoria da pirâmide da aprendizagem. De acordo com esta teoria, o professor é um guia para o aluno e não um chefe. Glasser explica que não se deve trabalhar apenas com memorização, porque a maioria dos alunos simplesmente esquecem os conceitos após a aula. Em vez disso, o psiquiatra sugere que os alunos aprendem efetivamente quando estão fazendo. Além disso, Glasser também explica o grau de aprendizagem de acordo com a técnica utilizada. Veja a pirâmide de aprendizagem desenvolvida por ele, e que facilita o processo de aprendizagem. O analista ou instrutor de treinamento deve ser um excelente comunicador. Deve ter a habilidade de entrar em contato com outras pessoas para fornecer e receber informações, trocar ideias e expressar sentimentos. Para que essa comunicação ocorra, é necessário conhecer e adaptar-se ao estilo do treinando. O analista deve evitar o uso de vícios de linguagem e evitar barreiras na comunicação. Geralmente as barreiras são causadas por falta de preparo e experiência do analista, falta de conhecimento do seu público, falta de conhecimento do conteúdo, falta de motivação, entre outros. As principais competências técnicas exigidas para a função de analista de TI/D são a habilidade de comunicação, gestão de conflitos, conhecimentos em pacote Office, conhecimento em metodologias de TI/D, conhecimento em recursos instrucionais, criatividade, inovação, entre outros. O analista deve conhecer as características de aprendizagem do adulto, e entender que seu papel é de orientar a aprender. Os adultos aprendem o que julgam que será necessário para a sua vida. Fique disposto a aprender quando a ocasião exige algum tipo de aprendizagem relacionado a situações reais. São mais motivados a aprender por valores pessoais. O analista não pode criar no treinando a vontade de aprender, mas deve estimular os participantes, argumentando sobre a importância do conteúdo para sua atividade ou vida. Características para o sucesso do analista. Conhecimento. É fundamental dominar o assunto a ser aplicado. Apresentação pessoal. O analista está em uma posição de destaque na sala, e deve ser um ponto de referência para os treinandos. Deve dar atenção especial à postura e forma de se vestir. Liderança. O analista deve liderar a sala, gerir conflitos, motivar os treinandos e desenvolver potenciais. Entusiasmo. Ninguém oferece aquilo que não tem. O analista deve acreditar no que transmite, e entusiasmar os participantes. Atenção. O analista deve estar atento ao ambiente e aos treinandos, percebendo desinteresse ou dificuldades no aprendizado. Humor. Manter-se alegre e bem-humorado. Concentração. O analista deve manter a concentração e foco no assunto a ser abordado, evitando perder tempo com informações desnecessárias. Movimentação. O analista deve se movimentar pela sala, se aproximar dos participantes,
Isso prende a atenção dos treinandos, mas cuidados com movimentos repetitivos, que pode distrair e tirar o foco do treinamento. Linguagem verbal e não verbal. O analista deve transmitir a mensagem de forma que os treinandos entendam. Para isso deve levar em conta a cultura dos participantes. Além disso, deve transmitir a mensagem através de gestos e recursos visuais. Espontaneidade. O analista deve ser espontâneo e para isso deve conhecer, vivenciar e entender sobre o que vai ensinar. Conhecer o seu público. O analista deve conhecer os estilos e o perfis dos treinandos, para que possa adaptar o programa de treinamento. E relacionamento interpessoal. Deve desenvolver um relacionamento assertivo com os treinandos. Dicas importantes para o sucesso de um analista. Lembre-se que conhecimento técnico não garante o sucesso. É importante deixar o grupo à vontade. É fundamental despertar o interesse dos treinandos. Verifique se os participantes estão confortáveis. Torne o treinamento mais fácil de ser compreendido. Utilize exemplos do dia a dia. Esteja aberto para aprender com os colaboradores. Saiba que o corpo fala. Quando os treinandos começam a bocejar e ficar inquietos, pode ser sinal que seu treinamento pode não estar agradando. Dentro do tema, aplique dinâmicas e estimule a participação dos treinandos. Utilize todos os tipos de recursos disponíveis como filmes, músicas. Mas cuidado para não perder o foco do treinamento. Acredite. Se você não acreditar no que vai treinar, não estiver motivado, não vai conseguir causar impacto nos treinandos. Estabeleça regras de convivência durante o processo. E avalie durante o processo se o programa está alcançando os resultados esperados. A norma ISO 10015 de 2001, da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, fornece as diretrizes essenciais para a implantação e gestão de programas de treinamentos. O plano de treinamento com base na norma 1015 contempla 4 passos. Passo 1. Levantamento das necessidades de treinamento. Passo 2. Planejamento e programação do treinamento. Passo 3. Execução do treinamento. E o passo 4. Avaliação dos resultados do treinamento. No material de apoio, disponibilizamos um modelo para a utilização da norma.